Feche os seus olhos por um minuto. Feche os teus olhos. Aleluia. Enquanto eu fechava os meus olhos, Deus me dava uma visão. E eu via como cachorros ferozes, grandes, do lado de fora desta igreja, nas paredes do lado de fora, rugindo com os dentes de fora. Há uma guerra espiritual acontecendo neste lugar, irmãos. Satanás está com fúria contra esta obra. Mas o Senhor me faz entender que dentro desta casa há um poder que limita a força do inferno e impede de entrar, de agir contra esta casa. De Calaban, Choracandará, aqui dentro há a proteção de Deus. Tem guarda do Senhor aqui colocado, posta sobre este ambiente. Eu quero dizer que toda resistência, toda fúria, toda levante de Satanás contra esta casa, Deus esta noite vai colocar por terra. Deus vai abater. Deus vai fazer botar em retirada. Envergonhado e confundido serão todos que se levantarem contra a obra do Senhor. Levante por um minuto a tua mão, irmãos. Você tem a autoridade do céu. Deus te capacitou, Deus te delegou a autoridade do nome de Jesus. Levanta a tua mão por esta obra. Levanta, aleluia. Deus está aqui, um povo com a mão levantada. É uma mão sem ira, sem contenda, Senhor. É um povo unido, clamando agora por esta casa, por esta obra. Porque a tua palavra diz, Senhor, que não prevalecerá contra a tua obra. As portas do inferno não vai prevalecer. É a igreja que vai avançar. É a igreja que vai crescer. É a igreja que vai conquistar território. Satanás, entenda que tu já perdeu. Tu naman Giovanna calamando ne carrega sébia. Em nome de Jesus, toda opressão, em nome de Jesus, toda inquietação, tudo aquilo que rouba a atenção, tudo aquilo que tira o foco, tudo aquilo que está levando este homem, esta mulher, até desacreditar do milagre dele agora, pelo poder do nome de Jesus. Nós estamos declarando que o povo de Deus é mais do que abençoado. Abra sua Bíblia. O pastor que me antecedeu, pastor Tião, ele disse que foi mandado ele pregar Jeremias, né? Duas coisas que ele falou que chamou a minha atenção. Cadê o pastor? Está ali, né? Uma coisa foi que ele disse assim: prega Jeremias. E ontem, ou hoje, pela madrugada, quando nós estávamos ministrando em outra vigília, eu preguei Jeremias, capítulo 18. E hoje eu vou pregar em Ezequiel 37, que tem tudo a ver com Jeremias 18. E a segunda coisa que ele disse que é do Tocantins. Irmão, eu sou do Tocantins, eu vim do Tocantins. Do Tocantins, olha aqui, uma congregação do Tocantins aqui em Atlanta, né? Nós somos do Tocantins também. E o Senhor nos trouxe para agora nós adorarmos a Deus neste país. Pastor Saulo, nosso muito obrigado pelo convite. Ezequiel 37, os irmãos aí procurando, eu quero estar externando a minha gratidão a Deus por mais esta oportunidade de aqui estar
e de poder servir o reino de Deus com aquilo que mais nós amamos fazer, que é pregar a palavra de Deus. Isto nos dá sustância cada vez que nos é dada a oportunidade, né? Já viemos de uma vigília, já estamos em outra vigília. Aquela equipe lá, pastor, é uma equipe que anda comigo e eu ando com eles. É minha equipe. Pastor Afrânio, missionária Betinha, Enon, minha sogra Daílza, Radassa e minha esposa Maia. Nós estávamos ontem, ou nessa madrugada, e estamos aqui. E assim, sempre que a gente tem viajado ou ido no lugar, é essa equipe que conosco viaja, porque é uma aliança que Deus nos abençoa aqui. São pessoas que Deus nos deu para que nós possamos andar. Porque é muito difícil andar, irmãos. Mas a Bíblia diz que quando há dois, é melhor dois do que um. Porque eu não vou dizer que quando um cair, mas quando um cansar, o outro ajuda. E eu quero orar a Deus para que Deus coloque pessoas do teu lado. Pessoas que sejam amigos, companheiro, independente da sua situação financeira ou momentânea. Pessoas que andem ladeado contigo de mão dada. Pessoas verdadeiras, pessoas que são bênção para a tua vida. Ezequiel capítulo de número 37. Verso de número 7, então somente diz assim o texto. Então profetizei. Pastor, aleluia, Deus abençoe a sua vida. Daqui a pouco nós iremos ser ministrado através da sua pessoa. Verso 7 diz assim: então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço, e ossos se ajuntaram, cada osso ao seu. Então eu profetizei. Tomai o vosso assento. Nosso muito obrigado pela atenção dada à palavra de Deus. Nós estamos em um culto de vigília, irmãos. Culto de vigília é um culto que requer mais o nosso esforço. Porque já estamos com o corpo cansado. E ao cansar o corpo, a nossa mente também é levada a tentar desanimar, a bloquear nossas ações, nossas emoções, nossas motivações. Mas eu quero que nessa noite você se esforce para adorar a Deus neste lugar. Tenha força, tenha ânimo. Faça dessa vigília como se fosse o seu último culto. Faça dessa vigília não como aquela mulher no estado de morte que o pastor aqui disse. Chama o pastor para receber uma oração, um perdão. Não, irmão, não com esse sentimento de morte, mas um sentimento de alegria, de saber que o Deus da tua vida, o Deus da tua vitória, Ele está aqui para receber a tua adoração. Nós lemos um texto da Bíblia, e esse capítulo 37 de Ezequiel é o capítulo mais conhecido do livro de Ezequiel. Por que não dizer um dos textos mais conhecidos da Bíblia Sagrada? Ezequiel, que agora é profeta de Deus, mas lá no capítulo 1 deste mesmo livro, a Bíblia registra ele sendo filho de um sacerdote por nome de Buz. E quando a Bíblia refere-se que ele é filho de um sacerdote, entende que era alguém preparado, alguém que nasceu para ocupar também uma cadeira sacerdotal. Se a Bíblia informa que ele é filho de um sacerdote, irmãos, significa dizer que Ezequiel é projetado
José um dia também assumiu uma cadeira em Jerusalém, como seu pai, o seu avô e toda a descendência dele. Ezequiel é alguém que nasce e vai crescer com a expectativa: um dia eu vou ser igual o papai. É igual o pastor Saulo, né? Eu vou ser igual o papai. Eu vou me assentar, eu vou vestir um manto de sacerdote, eu vou me portar, vestir, me comportar e ser um sacerdote também. Quando você olha, irmão, a biografia de um sacerdote, cria-se uma expectativa, cria-se projetos, cria-se sonhos. Eu já estou me vendo vestido com aquela mesma roupa do papai. Eu já estou me vendo sentado na cadeira do papai. Quem olhava para Ezequiel dizia assim: tu vai ser sacerdote igual ao teu pai. Tu vai ser igual ao teu pai. Tu vais trilhar, caminhar no mesmo caminho que o seu pai caminhou. Porém, a Bíblia diz que os caldeus invadem Judá. E é levado cativo uma parte do povo. Ezequiel é levado cativo para dentro da Babilônia. Mas quando leva Ezequiel, irmão, não está levando só um homem físico. Está arrancando de Ezequiel sonhos. Está arrancando de Ezequiel projetos. Está arrancando de Ezequiel expectativa, tudo aquilo que ele sonhou, projetou, imaginou, criou. Os caldeus arranca de Ezequiel ao levar para o cativeiro babilônico. Aleluia. Imagina este homem, este moço, este rapaz. Imagina este jovem agora, irmão, vendo o seu sonho frustrado, vendo os seus projetos frustrados, vendo tudo aquilo que um dia ele sonhou e imaginou, agora caindo por terra, e alguém está dizendo: fracassou, acabou o sonho dele, acabou a esperança dele, acabou todo o projeto dele. Mas o capítulo 1 de Ezequiel diz assim: eu estava junto aos cativos à beira do rio Quebar. Aleluia, o céu se abriu e eu tive visões de Deus. Ezequiel está dizendo: no território que o meu sonho foi frustrado, no território que mataram os meus projetos, o céu se abriu para mim e eu tive visões de Deus. Sabe por quê? Deus não depende de cenários favoráveis. Deus não depende de circunstâncias, se está bem, se deu certo, não. E eu prego nessa madrugada, irmãos, talvez para alguém que está vindo de frustrações. Eu prego para talvez alguém que está vindo de sonhos que foram interrompidos, projetos que foram de água baixa, pessoas que vêm de frustração de casamento, pessoas que vêm de frustrações de trabalho, pessoas que vêm de frustrações familiares. Mas eu quero dizer, esse cenário é propício para Deus levantar alguém. Deus é especialista em levantar alguém em cenários desfavoráveis. Deus é especialista em mudar a história de alguém desacreditado, de alguém que o outro olhou e está dizendo: não vai dar nada. Acabou para ela, acabou para ele, fracassou na casa, fracassou na família, fracassou na empresa, fracassou nos estudos, fracassou na história, fracassou nos planos. E Deus está dizendo: entendeu nada? Eu sou um Deus que muda o cenário, eu sou Deus que muda o projeto. O projeto do homem fracassa, mas o projeto de Deus dá certo. Deus está olhando esse cenário que tu está inserido. Deus está olhando esse cenário que tu está inserido. E Deus está dizendo: não é o cenário, não é a circunstância, não é o momento que tu vive hoje, mas é o que Deus determinou para a tua vida. Eu estava com os cativos.
terra da minha dor, na terra do meu sofrimento, na terra dos meus projetos falidos, na terra das minhas angústias, na terra dos meus choros, na terra das minhas dores, mas foi lá que o céu se abriu e eu tive visão de Deus. Irmão, quando eu cheguei aqui, muitos bateram nas minhas costas. É o mesmo que o pastor falou ali, é o mesmo que você passou. Aqui não é Brasil. Aqui o negócio vai acontecer assim. Era cada palavra contrária e eu rejeitava todo no meu coração. Aqui mata ministério, aqui vem sonhos enterrados. E eu falei, isso não é para mim, eu não aceito, eu rejeito cada palavra contrária. Porque na terra em que muitos estão frustrando, é onde Deus levanta, é onde Deus exalta, é onde o nome de Deus é glorificado. Eu não estou aqui debaixo de palavra contrária, eu estou aqui debaixo de uma promessa de Deus, e quem crê nas promessas de Deus não depende de cenários favoráveis. Não quer saber se o mundo está em crise, se está em guerra, se está em luta. Nós todavia perseveremos no Senhor. Nós cremos na palavra de Deus. Nós cremos na palavra daquele que é fiel para cumprir, naquele que é fiel e garante. Ezequiel está inserido em um contexto de frustração. O sonho frustrou, os projetos frustraram. Eu vou traduzir para o português. A casa caiu para Ezequiel. Quem está olhando para Ezequiel rapazinho, tu achou que ia ser sacerdote? Olha, escravo. É limpando casa, é na construção, é carregando pedra, é cavando um buraco para plantar, é fazendo isso. Cadê aquele homem de sonho? Cadê aquela mulher de sonho? Mas eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Deus tem céu aberto para ti essa noite. Deus tem céu aberto para nós essa noite. Deus tem céu aberto para esta igreja. Deus tem céu aberto para aquele que ainda crê. Deus tem céu aberto para aquele que mesmo com as circunstâncias contrárias, ele está dizendo: Deus, eu sou o mesmo adorador, eu sou o mesmo crente, eu sou o mesmo homem, a mesma mulher lá do Brasil, Senhor. As circunstâncias aqui é de frustração, mas eu não desisto, eu não abro mão da chamada, eu não abro mão do sonho, eu não abro mão do projeto, eu não abro mão daquilo que o Senhor designou para a minha vida. E para essas pessoas Deus tem céu aberto. Jó 42 diz assim: com os meus ouvidos eu ouvia falar, mas agora os meus olhos te veem. Porque nenhum dos teus planos, Senhor. Jó está dizendo assim: o meu plano falhou, o meu plano se desfez. Porque o plano do homem é falível, irmão. O plano do homem pode cair por terra e cai mesmo, mas o plano de Deus não tem capeta, não tem demônio, não tem principado, não tem legião, não tem Lucifer, não tem demônio que frustra aquilo que Deus tem para mim e para você. Era um dia normal, era um dia comum, era mais um dia na vida de Ezequiel. Ele está junto aos cativos na beira de um rio. O lugar não é propício, não é uma igreja bonita igual essa, não é um templo religioso de Jerusalém. Ezequiel não está dizendo: o céu abriu para mim quando eu estava no altar da Adeviva pregando, o céu não abriu para mim quando eu estava no altar da Adeviva cantando, o céu não abriu para mim quando
quando eu estava no altar da Deviva tocando, não. Eu estava na beira de um rio, no cativeiro, preso, envergonhado, amassado, passando situações adversas, mas foi lá, Deus abriu o céu para mim. Ainda essa madrugada Deus está abrindo o céu para você. Ainda nessa madrugada a resposta de Deus descendo para a tua vida. Ainda nessa madrugada, nesta vigília, o direcionamento de Deus está indo para a tua casa. Deus está dizendo: não vai falir aquilo que Ele escolheu para dar certo. Não vai ser sepultado na Babilônia. Não vai cair por terra, porque Deus te ungiu, te escolheu, te marcou para levantar nesta nação, na terra da dor, na terra do sofrimento, na terra da vergonha, onde Deus vai exaltar você, Ezequiel. É na terra da humilhação Deus levanta. É na terra do sofrimento Deus levanta. Eu sei que para o homem, irmão, precisa de um cenário favorável. Se eu tiver uma oportunidade naquele lugar, eu cresço. Se eu tiver uma chance naquela situação, eu vou prosperar. Mas Deus está dizendo que Ele tem para a tua vida não está condicionado ao lugar. Seja ele bom, seja ele ruim, seja ele agradável ou desagradável. O que Deus tem para ti depende exclusivamente dele. O céu, pastor Afrânio, se abriu e eu tive visões de Deus. Te prepara, porque você vai viver e ver e ter visões de Deus. Te prepara para Deus, Ele vai te mostrar coisa que o homem natural não enxerga. Aleluia, não é loucura sua. Você não vai precisar de remédio tarja preta. Não é coisa que Deus, o céu, vai revelar para você, irmão. Porque eu sento com pessoa e está dizendo: eu vou comprar uma frota de caminhão. E essa pessoa está lá limpando o chão. Mas o sonho, a visão que Deus está dando é dono de frota de caminhão. Eu estou pregando para alguém que a partir desta vigília, a visão dele não é uma visão deturbada, uma visão míope, uma visão pouca. Não. É alguém que vai enxergar e entender que Deus tem coisa grande para ele e coisa grande para ela. O céu se abriu. E eu tive visões de Deus. Diga assim: Ezequiel está sendo levantado para ser um profeta, para ser um agente de Deus, dentro de um cativeiro. Diga: exilado, longe da pátria, com sonhos e projeto frustrado. Mas Deus está levantando Ezequiel. Olha para mim aqui, irmãos. Olha para mim aqui. É na terra da humilhação que Deus exalta. É na terra do sofrimento que Deus levanta. Ezequiel agora se torna um profeta de Deus, não como Jeremias, não como Daniel, mas dentro do cativeiro babilônico. E prepare para o que eu vou dizer aqui, irmão. Deus às vezes não vai tirar você de lugares desconfortáveis. Essa irmã de verde. Deus não vai tirar de lugares desconfortáveis, mas Deus vai te usar nesses lugares. Tu até quis e falou, cogitou no teu coração sair de lugares,
Mas Deus manda te dizer: é lá que eu vou te usar. É lá que tu vai ser boca minha. É lá que tu será profeta minha. É lá que o meu nome vai ser proclamado. Não rede o teu pé, porque lugares e pessoas é eu que estou te levando. Ainda que tu tenha ouvido palavras e ações que até feriu o teu ego, mas diz o Senhor: é neste cenário que eu levanto você, mulher. Ezequiel é profeta. Eu vou correr porque em poucos minutos eu encerro. Ele é um profeta de Deus agora dentro do exílio, dentro da Babilônia. E esta passagem bíblica, uma passagem muito conhecida, Deus pega o profeta em espírito e leva a um grande vale de ossos sequíssimos. É um cenário caótico, irmãos. Não é das melhores visões que o profeta tem. Não é algo bonito ou desejável de se ver e estar. Mas Ezequiel diz assim: o Senhor me levou. Porque olha para cá. É Deus que está na direção da sua vida. Vou falar para esse irmão que parece um tocador de guitarra, um roqueiro, alguma coisa assim, bonitão. A tua vida não é guiada pelo diabo. As situações que você enfrenta não é o diabo que está fazendo, é Deus te conduzindo a lugares não muito bom de ser visto. O cenário pode ser até um cenário caótico, mas a tua vida é Deus que está na direção. Deus está dizendo: é Ele que conduz os teus passos. É Ele que te leva em cenários, aos teus olhos não é bom de se ver, mas Deus está dizendo: é eu que te tenho introduzido em lugares assim. Porque eu quero te mostrar realidade dos lugares que é preciso você ver. Porque o que Deus te trouxe para essa América para ser, primeiro você tem que enxergar esses cenários desfavoráveis. Ezequiel está olhando, irmão, e ele percebe que é um grande vale de ossos secos. Deus permite Ezequiel olhar, enxergar, tirar uma analogia. Aí vem aquela palavra épica de Deus: poderão, Ezequiel, reviver estes ossos? Deus nunca vai te levar em cenários que Ele não tem uma obra para fazer através da tua vida. Deus não te levará em lugares ou pessoas, aleluia, que Deus não queira usar você. Deus não te levou ali para você ver e ser um fofoqueiro, não. Deus te levou para você enxergar, fazer um quadro clínico, observar, ser cirúrgico, entender o caso. Como o pastor falou, entende o caso primeiro, mas quando você entender o caso, você vai ser uma boca de Deus para aquela pessoa. O quadro que Ezequiel está olhando, irmão, é um quadro da nação de Israel, Judá. É um povo que está no cativeiro. É um povo que foi assolado. Um povo desacreditado, já não sonha. É o que ele diz em Salmo 126. Estão vivendo com as harpas penduradas, sem alegria do canto. São pessoas que já perderam a esperança.
São pessoas, o que Ezequiel está olhando aqui, enxergando o quadro clínico da nação, de pessoas que perderam todo o ânimo de vida, a esperança já se acabou, mas Deus está dizendo: Ezequiel, olha! Aí vem uma palavra: poderão reviver estes ossos. É um cenário de morte e de esperança. Esse povo perdeu toda a esperança. Esse povo se sente como ossos sequíssimos, sem vida, sem sonho. Estão vivendo, mas não tem sonho. Estão casando, mas não tem a alegria do casamento. Está casado, mas não tem a alegria do matrimônio. Tem um filho, mas em vez de ser alegria, é tristeza, é só decepção. O filho é uma vergonha para o pai. Era assim o cenário deste povo. É um povo que estava vivo, mas se sentia ossos secos, sem vida. É um povo que até andava, trabalhava, limpava a casa, construía, ia, voltava, mas não tinha esperança. E Deus está falando com alguém aqui nessa vigília. Aleluia, só que a palavra profética para esta noite. Deus diz ao profeta Ezequiel: então profetiza, ó filho do homem. E o texto diz que então eu profetizei como se me deu ordem. E enquanto eu profetizava, levanta a sua mão direita, levanta a sua mão esquerda, porque a proposta da palavra essa noite não vai ser amanhã, não vai ser semana que vem, não vai ser na vigília de março, mas vai ser enquanto nós profetizamos aqui hoje. Haverá um reboliço, haverá mistério sendo desenrolado, cada osso vai ajuntar com seu osso, enquanto eu profetizava. Pega na mão de alguém, diga assim: vai ser enquanto eu profetizo essa noite. Vai ser enquanto tu profetizar essa noite. Diga: lá na tua casa vai ter restauração. Lá na tua companhia, lá no teu trabalho, lá nos teus projetos, esta noite vai ter restauração. É enquanto eu profetizava. Enquanto eu profetizava, houve um reboliço, um barulho, o osso se ajuntou com o osso, aleluia. Enquanto a palavra profética é liberada deste altar, tem osso indo atrás de osso, tem coisas que está voltando para o lugar. É o pai, é a mãe, é o filho, é a família, que está cada um indo para o seu lugar. A senhora lá de trás, levanta a sua mão alta, lá de trás, isso, porque o Senhor disse que há um reboliço que foi necessário. A notícia, o barulho que tu ouviu, Deus diz assim: é eu trabalhando ao teu favor. O Senhor diz assim: só profetiza, deixa que a obra é eu quem faço, só libera a palavra, usa a tua voz de autoridade, usa a tua voz de autoridade, porque a obra da restauração é eu quem faço. Hoje, ainda esta noite, há um mover de Deus ao encontro daquele, há um mover de Deus ao encontro daquele, diz o Senhor, porque a minha é a obra, e diz o Senhor que a obra da restauração Deus já deliberou. Enquanto eu profetizava,
houve um ruído. Eis que se fez um reboliço, ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. Aleluia. Deus te trouxe aqui nessa vigília, irmãos. Eu sei que você está vindo de cenários de frustrações, de decepções, se decepcionou em algumas áreas da tua vida, mas Deus está dizendo: isso não te matou, não foi para te matar, não foi para te paralisar, mas foi para te fazer um homem, uma mulher de Deus, mais forte, mais alicerçada, mais robusta, mais cheia de Deus, mais na presença de Deus, porque Deus quer te usar em vales, em vidas, em família, em lares, em casamento, em situações de ossos secos. Chega de ser profeta do caos, irmão. Lá no Brasil, parece que Deus tem um mistério comigo de vigília, porque no Brasil era tudo. Aí eu sempre botava eu por último, porque às vezes Deus ia usar umas coisas, aí me segurava por segurar o povo lá. Aí uma vez eu me revoltei, porque todo pregador que vinha de mim, Deus vai tirar, Deus vai derrubar, Deus vai passar a espada, Deus vai matar. Aí Deus bradou no meu coração: diga que eu vou levantar. Diga que eu vou levantar homens, levantar mulheres. Para derrubar tem o diabo, tem os fofoqueiros, tem os mentirosos, tem os destruidores de vida. Mas eu vou levantar. E eu vim aqui com uma palavra profética dizendo que Deus vai te usar não para matar, não para destruir, não para causar o caos, mas para dar vida, para dar esperança, para restaurar lares, para restaurar família, para restaurar casamentos. Profeta de caos, o diabo está cheio. Mas profeta de esperança, Deus ainda levanta. Deus ainda conta com você. Deus não te trouxe aqui nessa vigília porque não tinha outro lugar para te... Não. Deus te trouxe aqui para dizer que Ele te levanta para ser um porta-voz dEle, para ser embaixador dEle, para ser agente do céu, para ser boca de Deus, para ser profeta, para levantar vidas, para restaurar a vida, para ser um agente de Deus. Enquanto eu profetizava, houve um reboliço. Porque é assim mesmo, irmão. O reboliço vem primeiro. Deus está dizendo aqui: o reboliço vem primeiro. Deus está dizendo aqui: o reboliço vem primeiro. E alguém está dizendo: isso aí vai acabar agora. Vai parar o fogo, vai desanimar ele, vai desanimar ela. É um reboliço. Ixi, agora foi. Mas Deus está dizendo: depois do reboliço, cada osso ajuntou com seu osso. É Deus dizendo que estava fora de ordem, começou a entrar no lugar da ordem. O diabo causa desordem, o diabo causa confusão, o diabo causa separação. Mas quando a palavra profética é liberada, o que está separado se ajunta, o que está esparramado se ajunta, o que está fora do lugar vai para o lugar certo. Diga: não vai permanecer mais fora do lugar. Diga: não vai ficar em desordem mais a minha vida. Não vai ficar mais em desordem a minha casa. Diga: cada osso vai para o seu lugar. Diga: filho não vai tomar o lugar do pai. Que negócio é esse, irmão? É filho que manda. Na minha época, hoje a gente não, mas pessoas pegam o filho, leva para a loja e escolhe filho. Na minha época você só ia para experimentar, mas quem escolhia era pai e mãe. Deus está dizendo: toda essa inversão de valores vai voltar para o controle da tua mão.
Deus está delegando a autoridade profética sobre você. Deus está delegando a você a autoridade profética. Olha para aquele quadro, olha para aquela situação, olha para aquela pessoa, olha para aquele ambiente e diga assim: volta osso para o seu osso, volta para o lugar de origem, volta para o lugar que é para você estar. Fica de pé. Oracanjo canai. Namanakalamana chovia. Dorakalamanda canto ramanácia. Alamanda chore calamanai. Daracalamanto ramanto remene calamandácia. Duramanda canto remi calamanaia. De canto, eu quero ler só um versículo. Eu preguei sobre só o versículo 7, mas vem no meu coração uma palavra do versículo 8. O verso 8 diz assim: e olhei, diga, e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, estendeu a pele sobre eles, por cima, diga, mas não havia neles espírito. Não havia o quê? Quem dá a vida? Quem dá a vida? Diga, o Espírito. Só tem vida quem tem o Espírito, né? Deus fez, Gênesis, Deus fez o boneco, o homem, com barro, e soprou nele o fôlego de vida. E ele passou a ser alma vivente. O verso 8 diz assim: cresceu carne, nervos, estendeu pele, mas não havia espírito. Pastor, o que o senhor quer conjecturar nesse verso 8? Tem pessoas assim, vivendo assim, irmãos. Tem toda uma estrutura de homem, de mulher, de pregador, de cantor, de marido, de esposa, de filho, mas não tem a vida. Está vivendo de aparência. Está vivendo, quem está olhando de fora parece que é um homem, parece que é uma mulher, parece que é um crente espiritual, parece que é um cantor, um pregador, um homem de Deus, uma mulher de Deus, parece um casamento perfeito, tem toda a característica de alguém assim, mas Deus está dizendo: está faltando espírito neste lugar. Mas esta noite, quem entrou só pele, só carne, só nervo, só osso, vai sair daqui cheio do Espírito, vai voltar, não da mesma forma que entrou, mas vai voltar com o Espírito, vai voltar com a vida. Você vai sair do seu altar. Você vai vir aqui para frente. Maiara, prepara um hino, porque nós vamos nessa noite profetizar sobre a tua vida, irmão. Deus me trouxe aqui para ser profeta na tua vida. Eu não conheço você, eu não conheço a tua história, eu não conheço a tua vida, eu não conheço a tua casa, eu não conheço a tua realidade, mas o Deus da profecia, o Deus da palavra, o Deus que ainda levanta profeta nos cenários desfavoráveis, Ele conhece a tua vida e Ele sabe aonde precisa atuar, Ele sabe aonde precisa agir. E eu quero liberar uma palavra profética sobre você. Vai voltar a ter vida. Sai do seu banco, sai, vem aqui para o altar, para a ponta do altar. Vem aqui para a ponta do altar. Vem aqui para a ponta do altar. Porque foi aqui, pastor, na ponta do altar, lá em Siló, que uma mulher chegou frustrada, chegou derrotada, envergonhada, humilhada, amargurada, mas foi na ponta do altar que o sacerdote olhou e liberou que o Deus de Israel conceda a sua petição.
ela voltou para sua casa em Ramá. A Bíblia diz que naquela noite ela deitou com seu marido, e Deus se lembrou de Ana. Deus vai lembrar da tua vida hoje. Vem cá, senhora, sobe aqui. Sobe aqui, sobe. Sobe aqui. Tu na calando sébia. Vem cá, pastor. Colamana candaraia. Choracalamana sube. Canto, pega nas mãos dessa senhora. Turamanda, pega nas mãos dela.